Abram suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Nos próximos 5 domingos nós vamos estar expondo o livro do profeta Ageu. Hoje nosso texto vai do verso 1 ao verso 11. Os irmãos vão abrir em Mateus e voltar 3 livros. Aí vão achar o livro do profeta Ageu. Diz assim a palavra do Senhor. Ageu, capítulo 1, versos 1 a 11. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei como sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por esses momentos. Senhor, pedimos a Ti, ó Deus, pela exposição da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, nos convencendo e nos edificando. Pedimos a Ti, Pai, por esse mau tempo, Senhor, esteja conosco, Pai, que, ó Deus, a Tua palavra seja audível, mesmo, ó Deus, com a chuva que o Senhor envia. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, vocês já tiveram a sensação que está tudo dando errado? Aquela sensação de que nosso esforço, nossa dedicação, nosso trabalho estão sendo em vão? Aquela sensação de que não estamos colhendo os frutos do nosso suor? Em 2 de setembro de 1945, os aliados anunciaram o encerramento do maior confronto armado entre países da história do mundo. A Segunda Guerra Mundial ceifou a vida de 27 milhões de militares e 25 milhões de civis. Entre esses, 6 milhões de judeus, mortos de forma pior que animais em câmaras de gás pelos militares do Partido Nacional Socialista. Sim, 52 milhões de seres humanos perderam a vida nesse confronto de 6 anos. E, irmãos, o cenário terrível não acaba aqui.
Depois da grande festa do fim da guerra, a paisagem não era consoladora. As cidades estavam bombardeadas, os campos estavam piores, além de bombardeados, completamente pisoteados e cheios de corpos. A economia estava destruída, tudo estava desolado. De fato, o pós-guerra é quase tão triste quanto a própria guerra. Tudo, sim, tudo precisava ser reconstruído. Em 1947, o então presidente dos Estados Unidos da América, George Marshall, anunciou que os países que sofreram com a guerra contariam com financiamento especial, com uma ajuda econômica generosa. Sim, a Europa foi abastecida com dinheiro americano e conseguiu se reerguer. Porém, irmãos, mesmo com as pilhas de dinheiro que chegavam pelo Atlântico, a maioria dos historiadores e economistas concordam que a Europa só voltou a ser algo semelhante ao que era na década de 1970. São 25 anos de recuperação, contando com um grande financiamento, vinda de máquinas, pessoal, investidores, tudo possível. A Europa demorou cerca de 25 anos para se reerguer. Imagine a sensação das pessoas nesse tempo. Imagine, havia certamente aquela empolgação, logo depois da guerra ter acabado. Aquela alegria que tomava conta de todos pelo fim daquela matança horrível. Porém, as pessoas olhavam para a sua volta e só viam destroços. O que fazer? Por onde começar? Qual será o plano? O que devemos começar a reconstruir primeiro? Qual será a lista de prioridades? Essas são as perguntas difíceis de responder quando só há uma pilha de escombros. Na época de Ageu não era diferente. O primeiro ponto do nosso sermão são os versículos 1 a 4, as prioridades da vida. Ageu viveu num tempo complicado para o povo de Deus. Israel havia sido massacrada, humilhada, envergonhada pelos exércitos de Nabucodonosor. Depois de muitas tentativas de se livrar das potências mundiais, antes Egito, depois a Síria, depois Babilônia, os reis de Judá tentavam alianças políticas com as nações para buscarem sua salvação pela política. Acaz buscou fazer uma aliança com Damasco para se livrar do Egito. Ezequias, apesar de suas reformas, no final de sua vida buscou ajuda na Babilônia. Josias, que também tentou que a nação voltasse para os caminhos do Senhor, foi morto em batalha para defender o povo de Deus. Jeoaquim, já sob forte pressão de Babilônia, buscou apoio no Egito para buscar apoio para se livrar das tropas de Nabucodonosor. E aqui foi a primeira invasão de Jerusalém, no ano de 606 a.C. Depois, Zedequias, governador nomeado pela própria Babilônia, se rebelou. Dessa vez, Nabucodonosor não perdoou Israel. Babilônia foi em direção a Jerusalém, destruindo tudo. Fez o seu cerco na cidade de Davi. O cerco, a cidade murada de Jerusalém foi cercada. Nada entrava e nada saía. Após vários meses com a população de Jerusalém já faminta, ele invade a cidade, mata a todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, destrói todos os campos. As ruínas que restaram foram demolidas e queimadas. Os poucos sobreviventes foram deportados para a Babilônia. Os mais miseráveis, aqueles que ninguém queria, foram deixados no montão de ruínas, montão de pedras, a Jerusalém destruída, para morrer de fome. Esse foi o juízo de Deus sobre os pecados do povo. Em 540 a.C., Deus traz justiça para Judá.
A Babilônia é destruída pela Pérsia. Ciro, o rei medo-persa, edita um decreto em 539 para que o povo de Deus pudesse retornar à terra prometida. O primeiro grupo retorna e chega em Jerusalém em 536 a.C. 70 anos haviam se passado desde a primeira invasão, em 606, cumprindo a profecia do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11. A cidade estava um montão de pedras queimadas há mais ou menos 50 anos. Porém, o povo de Deus celebrou com muita alegria, com muito júbilo, a chegada na cidade de Davi. Como exatamente aqueles que sobreviveram à Segunda Guerra e viram o fim dos tiros. Irmãos, apesar dessa alegria momentânea, havia muito trabalho a ser feito. Não teve um plano Marshall para Israel. A Pérsia não mandou aos montes dinheiro para que Jerusalém e redondezas fossem reconstruídas. Na verdade, conforme o relato de Esdras e Neemias, houve, na verdade, perseguição e oposição. Mas, mesmo assim, as casas precisavam ser reconstruídas, as muralhas, o exército precisava ser reformado, a honra da nação de Israel. Aqueles primeiros dias devem ter sido bem difíceis. A remoção dos entulhos, a preparação para as construções, os campos tinham que ser limpos, arados e preparados novamente. Era um trabalho pesado e sem descanso, afinal, eles estavam sem teto. A cidade, aos poucos, tomava forma e o templo começou a ser reconstruído. A casa de Deus voltava a ter forma. Porém, o trabalho era muito. Eram muitas preocupações. A cidade precisava de muita mão de obra, muitos cuidados, muitos esforços. O campo estava começando a produzir novamente. Eram muitas preocupações, muitos afazeres, muito trabalho. A casa do Senhor foi abandonada, sua construção foi adiada. O templo, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, foi deixado para depois. As prioridades eram diversas e não incluíam a casa de Deus. O segundo ponto no nosso sermão, versos 5 a 8. Considerem o seu passado. O profeta Ageu é então chamado por Deus para ajustar as prioridades do povo. E é muito interessante que ele começa a fazer isso pedindo para que o povo refletisse sobre o seu passado. Veja que ele repete essa expressão 2 vezes, nos versos 5 e no verso 7. Isso é uma coisa que não temos costume de fazer, irmãos. Todos nós trabalhamos, temos tarefas diversas, fazemos coisas em casa, temos nosso lazer. Não há tempo para parar e refletir sobre o passado. Nós acabamos deixando isso apenas para as aulas de história, lá no colégio, há muito tempo. Porém, Deus chama aqui o povo a lembrar do passado. De certa forma, a gente já fez isso, certo? Já vimos que Israel se aliançou com as demais nações, vimos que nada disso deu certo, vimos que no final Zedequias quis dar uma desperta, e recorrer ao Egito para se livrar de Babilônia e se deu mal. Vimos que Jerusalém foi destruída de forma terrível e que agora o povo está na cidade de Davi, reconstruindo a capital de Judá. Mas parece que não é apenas isso que o profeta quer dizer com reconsiderar o nosso passado. Isso é o que fazem os professores de história em suas aulas. Eles nos contam o que aconteceu e as suas implicações. Eles explicam que a Europa se reconstruiu com dinheiro americano e as consequências disso. Mas, irmãos, não estamos numa aula de história. Estamos diante da revelação de Deus. E a revelação de Deus tem algo a dizer acerca do passado e acerca do presente. Se eu perguntar o que é sabedoria, todo mundo sabe dizer o que é.
sabe o que é sabedoria. Mas os irmãos já pararam para pensar uma definição para essa palavra? Ela é realmente bem difícil de definir. É um daqueles conceitos que até o mundo, quer dizer, as pessoas que estão lá fora da igreja, sabem o que é, mas não param para pensar uma definição. Quando o mundo fala que alguma pessoa é sábia, sabemos que se trata de alguma coisa relacionada ao conhecimento. É uma pessoa que conhece muitas coisas. Ou talvez seja algo relacionado com a experiência. Dizemos que os idosos são sábios porque eles têm muitos anos de experiência e sabem lidar com as situações, com as coisas da vida. Então é aquela pessoa que diz, não faça isso, vá por esse caminho, faça dessa forma que vai dar certo. Ou seja, é como se a sabedoria fosse alguma forma de agir que fizesse com que as coisas dessem certo. Aparentemente, de acordo com o que estamos vendo, a situação do povo que regressou a Jerusalém nos tempos de Ageu era um conflito de sabedoria. O povo estava agindo de acordo com a sua própria sabedoria. Pense bem, a cidade estava destruída. Não havia alimentos, não havia casas, não havia nada. O povo veio de Babilônia 1000 quilômetros de viagem a pé para chegar no monte de pedras queimadas. Qual era a melhor decisão? O que era mais sábio? O que daria mais certo? Ou o que vai ser melhor para nós? Vamos reconstruir as casas, as ruas, recompor a guarda, preparar os campos para ter o que comer. A casa do Senhor deve ficar para depois. Ainda não é tempo da casa do Senhor ser reconstruída. A decisão do povo era sábia de acordo com a visão mundana. Porém, meus irmãos, a Bíblia tem algo a dizer sobre a sabedoria. Realmente, as Escrituras têm 2 livros inteiros sobre essa palavra, Provérbios e Eclesiastes. Existe, na verdade, um caminho para a verdadeira sabedoria. E ele está em Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Lembra quando Pedro conversou com Jesus para tentar impedi-lo de seguir seu caminho para a cruz? Lá em Mateus 16, 21, Jesus estava explicando para os seus discípulos que ele deveria partir, ele deveria ser crucificado. O texto diz: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum irá acontecer. O que Pedro estava fazendo? Ele achou que Jesus, por ser perfeito, por não pecar, sarar os doentes, ser humilde, sofredor e paciente, Jesus deveria então ser o rei político da Judéia. Pedro estava agindo sabiamente. Quem não quer ter um rei assim? Quem não quer ter um rei como Jesus? Porém, irmãos, graças a Deus, Jesus foi para a cruz, levando nossos pecados. Por isso Jesus respondeu: arreda, Satanás. Pedro estava sendo sábio a seus próprios olhos, aos olhos humanos. Ele não conhecia os propósitos de Deus para a história. Irmãos, Deus chamou o profeta Ageu para intimar o povo a deixar a sabedoria mundana e ouvir a voz de Deus. O profeta Ageu diz com voz bem clara: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Versículo 4.
A verdadeira sabedoria tem como princípio o temor do Senhor, o zelo pela sua palavra. O povo estava ocupado demais com as suas habitações, com seus afazeres, mas não doava nenhum material, não doava nenhum tempo para a reconstrução da casa de Deus, que é o lugar onde a palavra de Deus é proclamada. Mark Boda, em seu comentário, diz: provavelmente as pedras da destruição do templo antigo, estavam sendo usadas para a construção do novo. Então os tijolos, as pedras do templo antigo estavam sendo reaproveitadas na nova construção. Mas as madeiras são necessárias para substituir as madeiras queimadas pelos babilônios. Jerusalém havia sido queimada. Por isso, Ageu faz esse comando, essa ordem. O povo estava dando acabamento às suas casas com painéis de madeira, como Davi e Salomão, e ainda não tem motivação para reconstruir o templo de Deus. Ageu está chamando o povo novamente para seguir a liderança de Salomão, que construiu o primeiro templo e teve que subir nas montanhas para trazer madeira para o templo. Lá em 1 Reis 5. O povo estava adornando suas casas com enfeites desnecessários, quando a casa de Deus estava em ruínas. Ageu destaca no texto o contraste entre as casas, no versículo que acabamos de ler, no versículo 4. Veja que a palavra casa se repete 8 vezes nos versos 1 a 11. Então é casa, 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 casa. Aí a tradução pode ter modificado casa para templo, Então toda a palavra templo é a palavra casa no hebraico. Então casa, 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 8 vezes. O povo, como podemos perceber no texto, estava investindo bastante em suas casas. Elas estavam sendo construídas com luxo, aqui possivelmente se referindo à casa do governador-geral Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Zorobabel, o governador, ou presidente da região, e o sumo sacerdote estavam sendo péssimos exemplos para o povo. Deus queria que as pessoas se voluntariassem para a reconstrução do templo, mas isso não estava acontecendo. E o nosso terceiro ponto, dos versos 9 a 11, é o desfavor de Deus. Mark Boda diz a esse respeito, dos versos 9 a 11, assim: Ageu descreve o julgamento de Deus sobre as pessoas como uma série de ilustrações para abranger toda a criação e toda a atividade humana dentro da criação. No capítulo 1, verso 10, a causa fundamental desse desfavor de Deus sobre o povo é que tanto os céus quanto a terra não estão cooperando com a humanidade para produzir sustento. Os céus não estão fornecendo a precipitação essencial para a vida, não estão fornecendo a chuva necessária. A verdade é que, como diz o versículo 11, a falta de cooperação da criação com a humanidade na produção das culturas está ligada ao Criador, que enviou uma seca. O povo de Deus não poderia alegar ignorância ao ver e saber que Deus estava amaldiçoando as suas colheitas. É muito interessante o jogo de palavras no hebraico. O céu e a terra obedecem ao seu Criador, mas o povo de Deus não obedece. De fato, meus irmãos, a falta de temor do Senhor não traz resultados bons. Certamente o profeta Ageu chamou o remanescente a considerar o seu passado, a refletir sobre o que tem acontecido com eles, para indicar exatamente isso. Mesmo aqueles israelitas tendo voltado para a terra prometida, mesmo eles reconstruindo a cidade de Davi, não era isso exatamente que Deus queria. Deus não requer, irmãos, uma cidade bonita. Deus não requer uma comunidade poderosa. Deus não requer um povo bem vestido ou bem armado.
Deus não requer que o seu povo tenha curso superior. Deus não requer que seu povo tenha carro novo. Deus não requer que seu povo viaje todo ano. Deus não requer que seu povo tenha casas luxuosas, bem pintadas e com muitos enfeites. Deus quer que o seu povo seja fiel aos seus princípios, à sua palavra. Deus requer crentes fiéis, comprometidos com a casa do Senhor, comprometidos com a sua obra. O fato era que o povo estava orgulhoso de ver Jerusalém já construída, as ruas abertas e pavimentadas, a guarda funcionando, a economia voltando, os campos produzindo. Mas Deus, com um simples trabalho de reter a chuva e o orvalho, acaba com todo o orgulho humano e qualquer autossuficiência humana. Concluindo, irmãos, Jerusalém estava sob o desfavor divino, porque colocava as prioridades da vida acima da vida com Deus. Não havia tempo para o trabalho de Deus. O povo estava sendo sábio aos seus próprios olhos. O profeta Ageu chama o povo para voltar a atenção para as coisas de Deus. Algumas aplicações, irmãos. Às vezes, parece que estamos vivendo no pós-guerra, que estamos lá em 1945, vendo tudo aquilo que precisa ser feito. São tantas coisas para fazer, tantos problemas para resolver, que temos que fazer uma lista de prioridades. O profeta Ageu hoje te pergunta: onde está o reino de Deus em suas prioridades? Primeira aplicação, irmãos. A primeira coisa que devemos pensar a partir da exortação do profeta Ageu, nesses 11 primeiros versos, é o lugar que a palavra de Deus ocupa em nossas vidas. O povo de Jerusalém não deu ouvidos à voz dos profetas antes de Ageu. Não estava colocando o reino de Deus em primeiro lugar. A voz do Senhor, a palavra dele, pode ser lida, pode ser relida, pode ser estudada, pode ser cantada. Está disponível até gratuitamente aí nos aplicativos. Você tem tido o devido apreço por ela? Leia, medite e estude conosco as Escrituras. Segunda aplicação, irmãos. O profeta Ageu foi levantado por Deus para exortar Josué, que era o sumo sacerdote, e foi levantado para exortar Zorobabel, que era uma espécie de governador, de rei. No Antigo Testamento, em todas as suas partes, em todos os livros do Antigo Testamento, vemos que o homem é incapaz de ocupar esses cargos. O homem não é capaz de ser um governante perfeitamente justo. O homem não é capaz de fazer perfeitamente a mediação entre Deus e os homens. Mas, irmãos, no Novo Testamento, as promessas de um governante e um sacerdote perfeito se cumprem. O Messias veio, Jesus Cristo é o nosso perfeito rei, profeta e sacerdote. E a terceira e última aplicação, irmãos. Deus esperava que as pessoas se voluntariassem para a reconstrução do templo. Deus queria que os próprios habitantes de Jerusalém se dispusessem a dar prosseguimento na obra. Sabemos que existiam muitas outras atividades para eles se preocuparem. Irmãos, nada disso é diferente de hoje. Claro, aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá, nós somos extremamente, mas extremamente mesmo, abençoados por Deus em nossa estrutura. Veja essa localização, veja esse terreno, veja essa construção, esse prédio, veja esse sistema de som, veja esse projetor, essa tela, tudo, esses 2 andares de prédio, veja tudo que tem aqui. Graças a Deus, irmãos, por todas essas coisas. Porém, muitas vezes a igreja está vazia. Faltam pessoas para servir a igreja. Irmãos,
Não devemos faltar ao serviço do culto por causa do futebol, por causa de filmes, por causa de visitas, encontros com amigos, festas, churrascos. Não devemos nos esquivar da responsabilidade com o Senhor. Venha à igreja. É aqui que somos edificados pelo estudo da palavra e pela comunhão dos santos. Esteja presente na igreja. Coloquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, soberano, perfeito, dono do ouro e da prata. Senhor, nos colocamos diante de Ti, agora, cientes da palavra que o profeta Ageu tem para nós. Senhor, rogamos pelo Teu Espírito, esteja conosco. Inculca, Pai, essas palavras em nossas mentes e também em nossos corações, Pai. Nos abençoa na semana de logo mais. Esteja conosco, que essas palavras, Pai, que a Tua palavra não seja em vão. Em nome de Jesus, oramos. Amém.